Paz do Senhor, graça e paz em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Como é bom nós estarmos à casa do Senhor para louvar e adorar o seu nome, não é verdade? Como é bom a gente poder ouvir alguns desafios sobre a ceia, sobre a importância da morte de Jesus na cruz, da sua ressurreição, mas como é bom também nós estarmos sendo já desafiados e ver testemunhos como foi dado aqui, tão breve, tão rápido, mas tão impactante, de ver pessoas que têm doado a sua vida para o Evangelho, para Deus, pessoas que têm entregue a sua vida para o propósito e para o cumprimento da missão que Deus tem para as nossas vidas. E o desafio para nós nessa manhã da palavra de Deus também vai ser nessa direção. Enquanto eles estavam compartilhando, eu estava pensando, nossa, como ele resumiu a pregação de hoje. Eu vou falar sobre um profeta, um missionário, talvez o único livro que fala sobre missões especificamente, e o grande missionário do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Quem achar primeiro pode me avisar, vai ganhar um prêmio. Vamos ver quem achou. Ninguém achou ainda. Opa, começaram a achar. Olha lá, depois de Obadias e antes de Miqueias. Agora ficou fácil, hein? Conhecido como profetas menores, porque na Bíblia tem pessoas maiores e menores. Não é por isso, né, gente? Profetas menores porque foram chamados para alguns objetivos específicos, e alguns profetas que foram chamados para fazerem diferença em um propósito especial, mais geral, na história da palavra de Deus, da Bíblia e na história do Evangelho. Vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Jonas. Acharam, amém? Quase todo mundo, hein? Jonas, a partir do capítulo 1, a minha vontade era ler a história toda de Jonas. São só 4 capítulos. Gostaria de desafiar você, depois, hoje, ou durante essa semana, você olhar com os detalhes, como foi a história de Jonas, os acontecimentos, como isso se desenvolve, como isso aconteceu na vida de Jonas. Eu tenho uma série de 3 palestras, de 3 sermões sobre a vida de Jonas. Nós vamos estar compartilhando o primeiro, se Deus permitir, talvez mais um ainda esse mês, e quem sabe o terceiro no mês que vem. Então eu queria que você prestasse atenção, aprendesse com essa palavra, com esse profeta, com a história de Jonas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser desafiado nesse desafio missionário, que todos nós temos. Amém? Todos nós somos missionários, alguns com chamados específicos, para outros lados do mundo, para outras partes, outros com chamados específicos para a sua região, para o seu lugar, mas todos com o propósito supremo do cumprimento da grande comissão de Cristo, de ir pregar o Evangelho, fazer discípulo, ensinar, caminhar aonde nós estivermos, como igreja de Cristo. A palavra de Deus em Jonas, no capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aí, nós vamos ler a palavra de Jonas, mas a história de Jonas, ela é uma história, eu acho que quase todos nós já conhecemos, não é verdade? Principalmente quem já cresceu na igreja. É uma das histórias mais contadas no departamento infantil. O departamento infantil conta a história de um homem que foi engolido por um grande peixe. Nossa, mas como pode ser isso possível? As crianças já começam a perguntar, né? Como? Um peixe? A gente sabe que a gente consegue colocar peixe dentro da nossa barriga, não é verdade? Mas um peixe nos colocar dentro da sua barriga é uma coisa um pouco diferente, não é? É uma coisa um pouco estranha, especialmente para uma criança entender isso.
Mas é uma história que é contada muitas vezes na nossa vida, na adolescência também a gente ouve. E é uma história que aconteceu mais ou menos assim. Esse foi o início. Deus chega para Jonas e diz: Jonas, eu tenho uma missão para você, uma missão para você cumprir. Eu quero que você vá naquele povo, naquela cidade e fale de mim. Deus fala: fale de mim, porque eu quero que esse povo se arrependa. E aí Jonas decidiu fazer o quê? A Bíblia até diz, ele se dispôs a fugir, a sair, a ir para o outro lado, a buscar outra saída para não ter que fazer aquilo. E a história continua. Jonas foi para esse navio. Desse navio ele estava lá, todo tranquilo, deitado, dormindo. Veio a tempestade, e naquela tempestade aqueles homens o acordam. Diz: como que você consegue dormir? Como que você fica assim, tão tranquilo nessa situação? E aí, agora levanta, clama pelo seu Deus. E ele levanta e diz: o meu Deus é o Deus que faz o mar parar, o meu Deus é o que faz o vento parar, e é por causa de mim que essa tempestade está acontecendo. Corajoso ele. E ali aqueles homens então tiram sorte, né? Jogam Jaquempô, sei lá, eles brincam com alguma coisa para escolher alguém. 2 ou 1 cai em Jonas. Então Jonas é lançado ao mar. Então agora acabou a história de Jonas. Na normalidade, na simplicidade nossa, na nossa capacidade de humano, acabaria a história de Jonas por aí. Mas nosso Deus é tremendo, nosso Deus é maravilhoso. Através da história de Jonas, tudo parece ser impossível, acontece. Aquele homem cai naquele mar, e aí vem um grande peixe, engole aquele homem, e aquele homem passa na barriga daquele peixe 3 dias e 3 noites. Ali naquela loucura que deveria ser, naquela tensão, naquele desafio de estar dentro da barriga de um peixe, na escuridão, nas profundezas do mar, ali Jonas toma alguma decisão de arrependimento profundo, faz uma oração. Então Deus confirma o seu chamado e diz: eu vou te dar mais uma chance, Jonas, para você ir. E aí aquele peixe solta Jonas. Jonas caminha muito tempo no deserto, chega até Nínive, e aí nessa história ele prega o evangelho. O rei daquela cidade ouve essa história, aquelas pessoas se comovem, eles decidem fazer um jejum, e aquele povo se arrepende dos seus caminhos maus, e eles se convertem. Jonas, por um lado alegre, por outro lado triste, porque Jonas era uma pessoa que tinha esse sentimento duplo. Jonas era uma pessoa que queria servir ao Senhor, ser um missionário disposto, mas ao mesmo tempo não queria fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. E ali acontece mais um episódio, onde ele volta para o deserto, uma árvore nasce, traz sombra, traz um ambiente agradável, e Jonas fica feliz. Mas de repente aquilo se seca na mesma noite, e Jonas já murmura, já reclama, e já diz que poderia morrer naquele momento. E aí Deus fala: você fica triste, você fica bravo, você quer até morrer, porque uma árvore que nasceu num dia, que no mesmo dia pereceu. Você está com dó, você está triste, você está sentido. Imagine eu com aquele povo que eu amo, que poderia estar morto, que poderia morrer por causa da minha própria ira, e agora se arrependeu, e estão vivos, e vão viver eternamente comigo. A história de Jonas é mais ou menos essa. Essa é o enredo da história de Jonas. E como eu disse, como eu estava compartilhando, nós vamos falar um pouquinho sobre uma parte dessa história. Quem sabe em outras oportunidades, as outras 2 partes. A primeira parte que eu chamo, que nós vamos ouvir hoje, é sobre os episódios na vida de Jonas, no qual a gente pode olhar um Jonas, uma pessoa um pouco complicada. Jonas e as oportunidades que ele teve, e os desafios que ele teve, e a forma na qual ele não encarou os desafios. O papel um pouco mais obscuro de Jonas. Numa outra oportunidade nós vamos ver o coração de Jonas, um homem bom, um homem decidido a servir ao Senhor. E numa terceira oportunidade nós vamos ouvir sobre o Deus de Jonas, aquele que levou a Jonas a ser, e é o tema dessa mensagem, o missionário mais bem-sucedido que fracassou. Essa é a nossa história, de um missionário bem-sucedido que fracassou. Stuart Olyott, um pregador, esteve no Brasil ano passado, nós estivemos lá no Encontro da Fiel, ele pregou sobre a vida de Jonas, e ele resume o livro de Jonas assim: diz que essa história é mesmo
a graça e da misericórdia de Deus, que oferece a salvação a um povo ímpio pelos lábios de um pregador que nem desejava ver a sua conversão. Ao tempo em que trabalha o coração deste pregador, ensinando-lhe lições muito preciosas, na medida em que conduz por esta aventura fascinante, que envolve um chamado extraordinário, uma fuga alucinada, um encontro com a morte, uma oração sincera, uma aparição impressionante e um final aparentemente sem conclusão. Mas tem conclusão e nos ensina muitas coisas. O que você acha da história de Jonas? Quando você ouve falar de Jonas, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? O que você pensa sobre Jonas ser engolido por um peixe? Quando você pensa sobre Jonas, ele foi um homem bom ou um homem mau? Quais as lições de Deus nós podemos aprender com a história de Jonas? Eu gostaria de compartilhar um pouco desses detalhes, desses episódios, desses entre-meios dessa história de Jonas, para que a gente possa aprender e que durante esse mês missionário, esses desafios, que a gente possa cumprir a missão de Deus, possa brotar no nosso coração de uma forma poderosa e que nós possamos ter a nossa vida disposta nas mãos de Deus, para que Ele possa cumprir o seu chamado. Só para esclarecer, irmãos, e algumas vezes eu tenho feito isso e eu vejo que algumas pessoas ainda têm dúvida. Vocês acreditam realmente que Jonas foi engolido por um peixe? Será que dá para acreditar? Por que a gente acredita nisso? Graças a Deus, né? Porque a palavra diz, não é verdade? Porque aparentemente isso parece ser uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas eu estive fazendo uma pesquisa, irmãos, na era moderna, na era recente, há menos de um século atrás, nós temos comprovações científicas, dados estatísticos deste mesmo acontecimento. Vocês já tinham ouvido falar disso? Uma história na Inglaterra, um homem que estava pescando baleias e esse homem caiu ao mar. 2 pessoas caíram ao mar. Um desapareceu e o outro foi encontrado afogado. Isso está em jornais, está em livros, está em reportagens, a história desse homem. E esse homem, ele foi engolido por um peixe, uma baleia, e a espécie da baleia se chama cachalote. É a baleia cachalote. Você pode pesquisar na internet, uma grande baleia, um grande peixe. E esse homem ficou por quase 24 horas no estômago, na barriga desse peixe. E eles pescaram esse peixe, ao mesmo tempo que ele caiu, eles continuaram atrás dele, levaram para o barco, não tinha como tirar nada, eles não sabiam, não imaginavam. Quando ele chegou, que foi o tempo que ele passou dentro da baleia, chegou no porto, tiraram e começaram a cortar a baleia, a despedaçar, a prepará-la, e aí encontraram alguma coisa se movendo dentro daquele grande peixe. E de repente, quando eles abriram, tinha um homem ali dentro. E esse homem estava vivo. Ele sobreviveu por muitos anos, ele passou um bom tempo em coma, um bom tempo, passou mal por um bom tempo, mudou a coloração da pele para sempre, algumas reações que aconteceram na vida dele, ele teve problema de visão por um tempo, tudo isso por causa daquilo que acontecia, né, dentro do estômago daquela baleia. Então esse homem, ele é uma história recente de que isso é uma verdade. E existe mais uma história registrada na era moderna, aqui perto do nosso país, na Argentina, no sul da América do Sul. Tem mais uma história registrada de um homem que também passou um tempo dentro da barriga de um peixe. E mais uma história que foi registrada, esse ficou 30 dias, mas ele não viveu. Encontraram ele intacto, com todos os ossos intactos dentro da baleia. Então isso quer dizer que um peixe pode se engolir sem matar. Ele pode ainda por um tempo sobreviver. É claro, irmãos, que não é como nas histórias da escola bíblica dominical, tá bom? Porque eu já vi historinha e eu já passei filminho para os meus filhos, em que Jonas ficou dentro da barriga do peixe e ele chegou até a acender uma fogueirinha, né? Porque estava muito escuro, né? Ele acendeu um foguinho dentro da barriga do peixe, que ele estava muito escuro, queria saber o que estava acontecendo, né? Tem historinhas que ele acende uma lanterna, tem historinhas que ele até faz um peixinho assado ali dentro.
né? Aproveitando que a baleia come peixes, ele pegou um peixe, se alimentou de peixe nesses 3 dias. Não é bem assim, né? Creio eu, e pelas histórias que a gente sabe, foi um momento difícil, não foi um momento agradável. Foi a coisa mais aterrorizante que talvez Jonas passou na sua vida, e se a gente se colocar no lugar dele, talvez nas nossas vidas. Nas profundezas do mares, dentro do estômago de um peixe, com tudo aquilo acontecendo. Então nós temos todos aqui uma convicção de que isso é verdade. Que Jonas foi engolido por um peixe. E essa história faz diferença, porque esse é o milagre de Deus na vida de Jonas. Irmãos, nós lemos a passagem que diz que Deus chamou Jonas para ir até qual cidade? Nínive. E aí tem uma história, tem um episódio interessante que nós vamos começar a nos colocar no lugar de Jonas e refletir um pouco sobre a própria vida de Jonas e a nossa vida. Nínive era a capital de um povo, era um lugar muito importante, era uma região que que era uma região de referência naquela região. Quem vivia ali era o povo assírio. E esse povo era um povo conhecido por causa da sua crueldade, por causa da sua maldade. Irmãos, esse povo, para vocês terem uma ideia, e eu não vou contar tudo, porque senão vai virar uma história de terror, eu vou contar só o leve, tá? Esse povo, quando eles conquistavam um outro povo inimigo, eles pegavam os seus inimigos e eles matavam todos, eles não deixavam nada, matavam animais, matavam as pessoas. Mas a forma deles matarem não era assim como a gente imagina, talvez, naquela época, de enfiar a espada, de cortar, de enfiar uma flecha, não. Um dos episódios, a história conta, que eles amarravam pelo tornozelo de um lado, pelo tornozelo do outro, pelos pulsos de um lado, pulso do outro, esticavam as pessoas totalmente, imagine só, sendo totalmente esticado, ao máximo, e aí eles começavam uma pequena parte da tortura que eles faziam. Uma das coisas que eles gostavam de fazer era arrancar a pele das pessoas. Toda a pele. Ele pegava de 1 a 2 centímetros e ia despelando a pessoa viva. E ele pegava essa pele e colocava nos muros da cidade, para que todo mundo visse essa crueldade. Essa pessoa ficava esticada, sem a pele, cruelmente ali exposta ao sol, e muitas outras coisas eles faziam com as pessoas. As mortes eram todas cruéis. Eles queriam mostrar mesmo que o que eles fazem com seus inimigos é crueldade. Nós somos maus, nós destruímos, nós matamos, mas nós fazemos o pior que você possa imaginar. Agora se coloca no lugar de Jonas. Pensa bem, isso talvez a gente não lembrava ou não sabia dessa história. Deus fala o quê? Jonas, vai lá naquele povo que é totalmente cruel, e que se der alguma coisa errada com você, eles vão arrancar tua pele, expor você no sol, e ainda jogavam numa valeta vivos. Vai lá pregar para esse povo, porque eu quero que eles se convertam. E você faz parte de um povo que também não deixa de ser uma ameaça, porque para Jonas, o povo assírio era uma grande ameaça. Para o povo de Israel, o povo assírio era uma grande ameaça, crescia grandemente naquela região. Israel era desse tamanhinho perto desse povo. E eles sabiam que se aquele povo quisessem atacar Israel, fossem para conquistar Israel, eles tinham grandes chances de perder. Então ele tinha 2 motivos aí para não ir até lá. O motivo era, primeiro, será que eu vou? Esse povo é cruel. O que eles podem fazer comigo? Eles podem fazer toda essa crueldade. Eu estou com medo, quem sabe? E a outra era, não, por que eu vou lá falar para esse povo que pode já já nos conquistar? Já já podem tirar a nossa nação, nos roubar, nos conquistar, nos destruir. Então Jonas tinha, assim, alguns motivos importantes nessa história para não ir para Nínive. É como se fosse nos dias de hoje, para a gente entender isso claramente, Deus falasse para um coreano do sul, né, lá na Ásia, na Coreia do Sul, e dissesse assim para ele, olha, eu estou te chamando para você ir para a Coreia do Norte, um país que é número 1 em intolerância ao Evangelho, que se for lá e pregar o Evangelho, eles vão te matar, e falasse de mim para eles, eu quero que você evangelize esse povo. E tem mais, a Coreia do Norte
é o país que mais ameaça a soberania da Coreia do Sul. O desejo deles é destruir a Coreia do Sul, conquistar a Coreia do Sul. E eles estão preparados, ameaçando com armas nucleares, soltar bomba naquele povo. Imagine só, se isso fosse, se fosse para você, ser enviado, por exemplo, lá para esse lugar, quem sabe, até para esse país onde nós vemos as atrocidades acontecendo. Mas nessa história deixa bem clara a situação. E agora? Será que esse coreano teria coragem de ir lá falar de Jesus? E Jonas estava nessa situação. Então aqui nós temos um detalhe importante, que nós devemos pensar e refletir sobre a vida de Jonas, sobre o desafio de Jonas. O segundo ponto que eu gostaria de trazer à lembrança dos irmãos e a refletir sobre isso, os nossos nomes, e principalmente no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, eles tinham significados da vida da pessoa. Se a gente fala sobre Adão, logo vem à mente qual a palavra? Homem, humanidade, o primeiro, aquele que iniciou a história da humanidade, aquele que recebeu o pecado original. O significado da palavra Adão é homem, é humanidade. Se a gente pensa, por exemplo, em Jacó, Jacó é usurpador, enganador. Jacó nasceu, irmão gêmeo de Esaú, agarrado no seu calcanhar, já querendo se aproveitar da situação. Você está saindo, eu vou junto. Agarrou no calcanhar de Esaú e já saiu junto. Mas durante a história da vida deles, ele sempre tentou enganar Esaú. E enganou, né, fazendo com que ele trocasse a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E aí se fez ali como se fosse o seu irmão, para enganar inclusive o seu próprio pai e ser abençoado. Jacó, usurpador. Jacó, enganador. É o significado do nome de Jacó. E aí nós temos outros. Você pensa lá, Samuel. O significado do nome de Samuel é chamado por Deus. É outra história que a gente ouve. Quando Samuel era pequenininho, quem que ele ouviu a voz? No templo? Do Senhor. Samuel, Samuel. E meu filho chama Samuel, né? Então, volta e meia, eu me escondo e eu fico, Samuel, Samuel. Ele fica procurando, né? Ô pai, eu já sei que é você. Ele já ouviu tantas vezes a história, não é Deus ainda, mas fique lá, filho. Vai ouvindo aí, quem sabe um dia é o próprio Senhor te chamando. Samuel significa chamado por Deus. O que significa o nome de Jonas? Alguém sabe? Oi? Pomba. Muito bem, meus parabéns. O significado do nome de Jonas é pomba. E aí eu tive pesquisando um pouquinho sobre esse animal. E uma das principais características da pomba, ela pousa em lugar seguro. A pomba é um animal dócil, não é? A gente trata ela pertinho da gente, a gente cuida dela, ela fica nas praças, ela vive em qualquer ambiente, mas ela é um animal que pousa em lugar seguro. Ela vai chegando perto, vai chegando, vai descendo, quando ela vê alguém passando, ela já vem e levanta. Né? Ela tem que se sentir segura para pousar. A maioria dos pássaros são muito mais ariscos, né? Eles têm outras características, mas a pomba, ela pousa em lugar seguro. Esse é o nome que foi dado a Jonas, pomba. E por que é esse significado? Jonas tinha esse sentimento. Jonas era uma pessoa, ele tinha essa personalidade, ele queria estar em um lugar seguro. O que ele pensou então quando Deus disse para ele, vai até Nínive? Nínive era um lugar seguro para ele? Não. Mandou ele para Nínive e ele foi para onde? Falou, se lá não é seguro, eu vou lá para o outro lado. Ele ia para Tarsis. Agora, irmãos, olha que beleza esse evangelho, a palavra de Deus. Sabe o que significa a palavra Tarsis? Um paraíso distante. A palavra Tarsis é um paraíso distante. Para aquela pomba que voava e queria achar o seu lugar seguro, para onde mais ele tinha que ir? Para o paraíso. Para aquele lugar onde ele sabia que era o lugar mais confortável, mais tranquilo. O lugar que ele poderia encontrar a sua segurança. E aqui, irmãos, esse jogo de palavras que a Bíblia nos ensina, esse detalhe na vida de Jonas, é algo muito importante para a gente refletir sobre ele, mas sobre nós. Porque muitas vezes nós estamos sendo chamados. Quantos de nós aqui já não fomos chamados para uma missão específica?
Já não fomos chamados para pregar o evangelho, desafiados para dar testemunho, talvez em ambientes no qual a gente tem vivido, talvez até em lugares em que nós não imaginamos. E como nós temos vivido? Em busca do nosso paraíso distante. E ele é distante porque Jonas nunca chegou até Tarsis. Ele é um paraíso, ele imaginava que era um lugar seguro, mas ele não chegou lá, porque não era lá que Deus queria que ele fosse. Quanto de nós não estamos correndo atrás do nosso paraíso distante, buscando talvez no trabalho o nosso paraíso, mas talvez ele está bem distante, não é ali que Deus quer que você cumpra com a sua missão. Pode fazer parte do seu dia a dia, mas através de correr atrás do dinheiro. Quem sabe muitos de nós, e esse é um dos maus dessa geração, na própria internet, no Facebook, que é o nosso lugar seguro, ouvindo as historinhas dos outros, gastando tempo com aquilo, investindo o nosso tempo na internet, pesquisando coisas que não tem nada a ver com a sua missão, com o propósito de Deus para a sua vida. Talvez, para muitos aqui, até os próprios filhos, aonde deposita toda a confiança, toda a história, todo o princípio de vida, e não no Senhor, no seu propósito. E talvez, irmãos, e é verdade, muitas vezes nós imaginamos que o nosso paraíso é a igreja. Eu vou à igreja, ali eu me sinto seguro, ali eu estou seguro, ali eu estou tranquilo. Mas muitas vezes esse é um paraíso que ele está distante, porque para você cumprir o propósito de Deus, a igreja faz parte disso, mas ele tem um chamado para cada um de nós, para ir e compartilhar o evangelho. E muitas vezes, nós não precisamos ficar dando testemunho e evangelizando dentro da igreja. Eu acho que a maioria das vezes nós não precisamos evangelizar dentro do corpo, porque nós estamos dentro da igreja, a igreja de Cristo, que já conhece. E o nosso papel e o nosso desafio, como era o de Jonas, e ele estava fugindo, era para também ir, e é para nós irmos pregar o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, às cidades e lugares aos nossos redores, e quem sabe até outros países. Aqui Jonas fugiu e foi para o outro lado. Irmãos, esse é um detalhe importante, que nós podemos olhar na vida de Jonas, refletir sobre ele e refletir sobre as nossas próprias vidas. O terceiro e último episódio para a gente refletir e pensar um pouquinho sobre essa história de Jonas e algumas coisas aí novas que nós temos aprendido, é sobre o declínio de Jonas. Quando nós não estamos, irmãos, na presença de Deus, quando nós fugimos do seu chamado, quando nós não ouvimos a voz de Deus para cumprir o seu propósito, quando nós estamos correndo para Tarsis ao invés de ir para Nínive, a nossa vida, ela tem uma possibilidade muito grande de estar em declínio, de estar sempre descendo, sempre para baixo, sempre pior. E assim foi com Jonas. Ele vivia, e aí a gente pode contar uma parte da geografia dessa história, num lugar onde estava acima do nível do mar. Dali, quando Jonas decidiu fugir da presença de Deus, do chamado de Deus, da missão de Deus, ele foi para Jope. Jope era a nível do mar, era o porto. Do porto, ele desceu mais um pouco, porque ele foi para o navio. Do navio, ele estava lá embaixo, no porão do navio, sempre fugindo e descendo, deixando de ouvir a Deus e se perdendo. Do navio, não acabou aí, ele foi jogado para o mar, mais abaixo ainda. E por fim, ainda não satisfeito e não arrependido, dos fundos do mar para dentro da barriga de um peixe. Olha como foi o declínio. Passo a passo, ele foi caindo, ele foi se perdendo, ele foi ficando distante, ele foi deixando de estar na presença de Deus. Deus nunca deixa de estar na nossa presença. Em qualquer lugar, na barriga de um peixe, na maior das alturas, na maior das distâncias, Deus está presente. Mas muitas vezes nós podemos viver esse movimento de fugir da presença de Deus. E cada vez que você insistir com isso, a tendência é que a coisa fique pior ainda. E essa foi a história e foi como aconteceu com Jonas. Ele foi descendo, ele foi descendo, ele foi descendo, até chegar a um lugar onde ele não tinha mais o que fazer, onde ele não tinha mais opção nenhuma, onde ele não tinha mais possibilidade nenhuma, onde não tinha mais capacidade humana nenhuma de se tomar uma decisão para se livrar disso.
E talvez isso é uma realidade que acontece com a gente. Quanto de nós já não chegamos ou estamos sentindo que estamos perto de uma posição como essa? Perto de uma situação que nós estamos quase sem saída, desanimados, tristes, arrependidos, mas não totalmente, mas numa situação de uma tristeza profunda, quem sabe uma depressão. E graças a Deus, esse é o momento em que nós podemos perceber a firme presença de Deus, como foi na vida de Jonas. A palavra de Deus no Salmo 119, 75, diz assim, sei, Senhor, o salmista estava dizendo, sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Deus tem um chamado, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã. E através desse chamado, Ele vai cumprir isso na sua vida em nome de Jesus. A gente pode resistir, a gente pode fugir, a gente pode tentar ir para o outro lado, a gente pode procurar outros caminhos, a gente pode ter medo, a gente pode encontrar dificuldades, a gente pode achar que nós vamos ser mortos. Nós podemos ter tantas coisas, tantos desafios, tantas situações como Jonas passou, mas Deus vai nos encontrar. E nesse dia que Deus te encontrar e você se arrepender, fazer uma oração de verdade, fazer uma oração no que você se entregar e dizer, eu quero cumprir com a sua missão. Quando Deus te encontrar, Ele vai fazer com que você, assim, cumpra a missão de Deus, cumpra o seu propósito. Quando será, meu irmão? Será que já está sendo? Será que está acontecendo? Será que isso na sua vida já é realidade? Será que você tem cumprido os propósitos do Senhor na sua vida? Esse foi o grande desafio na vida de Jonas. E depois nós vamos compartilhar em outras oportunidades o testemunho de Jonas respondendo a esse chamado, a partir do momento em que ele se entregou plenamente. Mas nessa manhã o meu desafio é esse. Será que temos obedecido a Deus e o seu chamado? Será que temos obedecido o seu propósito? Será que nós temos ido e pregado o Evangelho às pessoas que nos cercam? Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida nas mãos do Senhor para que o seu nome seja conhecido? Será que nós temos sido agentes secretos no meio do nosso trabalho, dos nossos vizinhos? Talvez do nosso vizinho que a gente não gosta, que é maldoso, que é cruel, que aquela pessoa tem que morrer no inferno, mas que Deus ama e que Deus tem te chamado para compartilhar com Ele? Será que você tem cumprido o chamado de Deus, daquele que um dia Ele te disse para você, que você iria alcançar as nações? Será que nós temos vivido aquilo que tem sido o nosso porto seguro, ou nosso paraíso distante, ou nossa segurança? Irmãos, esse é o nosso desafio, nesse mês missionário, nesse mês em que nós vamos estar estudando a palavra de Deus, no desafio de cumprir o seu propósito, de cumprir a sua missão. Nós gostaríamos de começar desafiando os irmãos a refletir a sua própria vida. Muitas vezes, quando a gente fala em missões, e essa igreja, graças a Deus, tem sido uma igreja missionária, tem contribuído, tem participado, tem ido. A gente pensa muitas vezes na missão transcultural, que é essencial no cumprimento do propósito de Deus. Mas talvez, algumas vezes, nós ficamos apenas orando, enviando nosso dinheiro e deixando de nós mesmos sermos os missionários que Deus tem levantado para que pessoas sejam evangelizadas, pessoas conheçam o Evangelho, conheçam o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos refletir nessa manhã com alegria, porque Deus é o Deus de Jonas, que o resgatou e que 120.000 pessoas se entregaram aos pés do Senhor. Por isso que ele foi bem-sucedido. Não tem relato na história da Bíblia de um homem pregar o Evangelho em um dia, em uma pregação, e 120.000 pessoas se converterem. Não tem. Ele foi bem-sucedido, mas fracassou em tantas coisas. A gente sabe, nós fracassamos muitas vezes, mas nós também podemos ser bem-sucedidos se nós nos entregarmos nas mãos do Senhor para cumprir o seu propósito e para fazer a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós e que essa palavra faça realmente diferença nas nossas vidas para a gente cumprir o seu propósito e a sua missão, em nome de Jesus.